Pessoal, quem fala aqui é o Vitor, boa sorte, estou gravando mais um vídeo para vocês. Eu peço que já se inscreva no canal, deixe um like para estar apoiando esse conteúdo gratuito aqui e tá me motivando a gravar mais vídeos. Esse vídeo aqui, ele é mais uma recomendação, né, um vídeo que me recomendaram gravar, que era de trigonometria. E hoje eu estou trazendo aqui vários conceitos de trigonometria e tá o nome aqui, funções trigonométricas, mas fiquem tranquilos que eu vou dar uma abordada anteriormente. Não vou chegar já jogando direto funções trigonométricas, vou explicar desde o começo a ideia do círculo trigonométrico, vocês vão entender tudo direitinho. Bem, vamos lá. E só um detalhezinho também, eu estou dando aulas particulares para complementar uma renda, né, para eu conseguir me manter na universidade, que eu estudo na UFJF, então quem deseja ter aulas particulares comigo, é um preço mega acessível, só para meio que me manter, eu não nem busco lucrar, não busco mais me manter mesmo na universidade. Podem estar mandando mensagem lá no meu Instagram, que eu vou estar deixando aqui, e na descrição também, certo? Vamos lá para a aula. Bem, o que é o círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico, ele é um círculo de raio 1, que os matemáticos eles gostam bastante desse círculo, e ele foi, né, denotado com raio 1 por um motivo específico, olha só. Aqui vocês já podem ver que eu escrevi aqui cosseno, seno, tangente, mas vamos entender bem esses conceitos. O que é o seno dentro desse círculo, né? O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei um eixo Y, a gente pensa no plano cartesiano. Vamos pensar que essa reta vertical aqui é nosso eixo Y, e essa reta aqui, ó, horizontal, é o eixo X. Tranquilo, pessoal? Beleza. Então aqui por enquanto tá beleza, né? Então vocês estão entendendo que eu tenho até tá puxando um pouquinho mais para cá, ó, mais centralizado. Beleza. Então vocês estão entendendo que eu tenho um plano cartesiano aí e tal, e o círculo é de raio 1. Eu fiz um círculo no plano cartesiano e tá passando aqui, ó, o centro do círculo tá alinhado com a origem. Vamos considerar isso, um círculo de raio 1 em um plano cartesiano e o centro do círculo está aqui na origem. Então aqui é as coordenadas 0, 0, né? Desse círculo aí. E aqui, ok, tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos entender primeiramente o que é o seno. Bem, vamos imaginar aqui no nosso círculo, eu vou estar até apagando essa parte aqui da tangente, vou apagar isso aqui do cosseno. Vamos imaginar que no nosso círculo a gente fez um certo ângulo aqui, ó. A gente fez um ângulo partindo aqui da origem, um ângulo X. Beleza? E aí, olha só, a gente fez um ângulo X e bateu aqui na circunferência nesse ponto aqui. Quando a gente desce essa altura aqui é o nosso seno. Mas como que a gente pode definir o seno aqui na nossa circunferência, entre ângulos retângulos? Podemos definir como o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí vocês precisam saber um pouco sobre o triângulo retângulo. Temos aqui, ó, né? Então, o seno, presta atenção, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Temos um triângulo retângulo. Lembre, é oposto sobre a hipotenusa, para depois não confundir. Temos um triângulo retângulo aqui. Aí a gente tem um ângulo. Aí a gente tem esse cateto aqui, ó. Esse aqui é o cateto oposto, porque ele está oposto a esse ângulo. E o que é a hipotenusa do triângulo retângulo é o que está oposto a 90 graus, certo? Até aqui, beleza. Então, ó, no triângulo retângulo, isso aqui é um cateto, isso aqui é outro cateto, isso aqui é a hipotenusa. O que é o seno? O seno é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Tranquilo? Então a gente tem, ó, a hipotenusa sendo 1, porque a gente considerou que é um círculo de raio 1. E aí temos nosso cateto oposto. Esse cateto oposto aqui, ó. Então eu vou falar que esse cateto oposto é comprimento C. Temos o quê? Que o nosso seno, aí como que escreve, né? Seno de X, que é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa a partir do momento que a gente está saindo de um ângulo X, né? Porque tem diversos ângulos, enfim, para cada ângulo eu vou ter um diferente seno, né? Aqui, ó, eu vou ter outro comprimento dividido pela hipotenusa, um é outro comprimento em relação a esse ângulo. Então, o seno é como se fosse uma função, né? Uma função que ela é baseada em um certo ângulo, um determinado ângulo. Então, o seno de um X, de um ângulo X, ele vai ser o quê? Ele vai ser basicamente a altura, né? Quando a gente faz esse ângulo X, o seno vai ser essa altura aqui, porque, olha só, é o oposto, o cateto oposto desse triângulo aqui, o triângulo retângulo, esse daqui, ó. Tem mudar de cor? A gente tem esse triângulo retângulo aqui, ó. A gente pega esse triângulo retângulo, a gente pega esse cateto oposto e divide pela hipotenusa. Só que no círculo trigonométrico a hipotenusa é 1. Então se eu pego, ó, esse cateto oposto de comprimento C e divido por 1, deu o próprio cateto oposto C. Então no círculo trigonométrico, o seno é basicamente a altura formada quando eu faço um determinado ângulo. Então essa altura aqui, ó, opa, peguei demais. Essa altura aqui, ela é o seno, certo? E o que é o cosseno? Então eu vou até escrever aqui, ó, tenho que até virar a cabeça para escrever aqui. Esse aqui é o seno de X, beleza?
E o que é o cosseno? O cosseno é pensando na largura do triângulo. Seria horizontal. O seno são as alturas aqui, ó. Então se eu faço, sei lá, eu faço esse ângulo aqui. O que seria o seno? Seria essa altura, ó. É a altura de um determinado triângulo, digamos assim, no círculo trigonométrico. E o que seria o cosseno? Seria a largura. Então se eu faço um ângulo X aqui, o que seria o cosseno? Seria essa largura. Por quê? Em vez de ele ser determinado como o cateto oposto sobre a hipotenusa, ele é o cateto adjacente. Então vamos pensar, a gente tem esse triângulo retângulo aqui, né? Aqui dentro. Fiz a altura aqui desse 90 graus. O que seria o cateto adjacente desse ângulo X? É o que está do lado, adjacente. Então eu vou falar que esse cateto, sei lá, tem comprimento K. Se a hipotenusa mede 1, porque o raio da circunferência é 1, que é o raio. O raio é sair do centro e bater na borda, né? Na circunferência. Então, o cosseno do ângulo X seria o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 1. K sobre o próprio K. Ou seja, esse comprimento horizontal é o cosseno. Então, o cosseno de um ângulo no círculo trigonométrico é basicamente comprimento horizontal. E aí a gente começa a pensar em ângulos maiores, né? Vamos dizer, se eu giro mais do que 90 graus. Olha só, aqui está 90 graus, né? Aqui em cima até representei como π sobre 2. Para quem não sabe, o π, a gente pode considerar ele como 180 graus, né? É uma medida em radianos, que é uma medida, outra medida de ângulos, mas que é diferente das medidas em graus. Considere π como 180 graus. Então, π sobre 2 aqui é 180 dividido por 2. Basicamente isso, que é 90 graus, né? Então a gente tem aqui 90 graus. Vamos imaginar que eu girei 120 graus. Então, ó, aqui, sei lá, 60. Bate aqui reto, 90, girei mais um pouco. Opa, girei mais 30 graus aqui, ó. 90 mais 30, 120. Beleza, eu girei 120 graus. Qual que é a altura que bateu aqui, ó? Qual seria meu seno? Meu seno de 120. Bem, seno de 120 é essa altura aqui, ó. Bateu nesse pedaço da circunferência, qual é a altura que formou? A altura é essa. E a altura é positiva, porque tá nesses né? Tá no quadrante, um quadrante acima do eixo X. Né? Tá acima do eixo X quer dizer que é positivo o Y. Então o resultado do seno, que é a função, o resultado da função, é um valor positivo. Tranquilo? Então olha só, o meu seno, sempre que o meu seno está entre 0 e 180 graus, que é π, entre 0 e π, o seno é positivo, porque a altura é positiva. A altura é um valor que é positivo, porque está em um quadrante aqui em cima do eixo X. Então o meu y é positivo, então o meu seno de x é positivo. Que é o resultado da função, digamos assim. Então olha só. Se aqui é 30 graus, vocês concordam comigo que aqui é 60? Por quê? Porque aqui é 90, né? 90 menos 30 é 60. Então olha só, a gente até consegue perceber uma coisa interessante. Que esse seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60, né? Porque, ó, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de 120 formou uma altura de um ângulo de 60. Então seria a mesma coisa de eu pegar aqui, ó, 60 graus. Opa. 60 graus e fazer o seno, né, de 60 aqui. Então olha só, aqui a gente já percebe uma coisa interessante nos senos. Que é o quê? O seno de x é igual ao seno de 180 menos x. Tranquilo, pessoal? Por que disso? Vamos pensar. Se eu girei x graus. Eu girei x graus, ó. Aqui eu peguei e girei x, ó. Subi x graus. A ideia é que eu vou pegando, vou girando no sentido de... vou, ó, subir na reta, subindo. Vou girando, ó. Né? A ideia é essa. Então, eu girei aqui, ó. X graus. Beleza, bati nessa altura. Se eu giro 180 menos x... Quer dizer que, ó, girar 180 é bater aqui nesse π, né? Que é o 180 graus. Se eu girei 180 menos x, quer dizer que eu volto x. Então quer dizer que eu pego e volto x. Então fica assim, ó. Então, aqui é x. Por quê? Porque aqui, ó, esse ângulo que eu vou ter girado aqui, ó, esse ângulo total, vai ser o quê? 180 menos x. E olha só, a altura vai dar a mesma, obviamente. A altura aqui vai ser a mesma. Por quê? Porque os triângulos, eles são congruentes. São dois triângulos congruentes. Por quê? Porque tem ângulos iguais, né? O terceiro, obviamente, que vai ser igual, já tem dois ângulos iguais. E tem um lado igual. Qual lado igual aqui? A hipotenusa, que é 1. Caso, ângulo, lado, né? Então, olha só, a gente provou. Se eu giro 180 menos x, ou eu giro x, vai dar a mesma coisa. Então, por exemplo, se o x for 120, seno de 120 é igual ao seno de 180 menos 120. 180 menos 120 é 60, né? Então, vocês já entenderam, né? Por exemplo, seno de 150 seria igual ao seno de 30, porque 150 é 180 menos 30. Até aí, tranquilo.
E se o seno ele girar mais? Ó, eu pegar esse seno, eu girar mais até ele vir parar aqui embaixo. Ó. Eu girei, ele veio parar nesse terceiro quadrante aqui. Ele veio parar nessa área, digamos assim. O que acontece? Ele vai ser um valor negativo, né? Por quê? Porque ele está abaixo do eixo X. Valores, qualquer ponto aqui abaixo do eixo X, a coordenada Y vai ser negativa, né? Vai ser negativa. Então, se eu pego, por exemplo, e giro, vamos pensar um valor, 210 graus. Então quer dizer que eu girei aqui 180 e girei mais 30. Beleza. Então, ó, é como se eu tivesse girado aqui, ó. 180 mais 30. Só que esse 30 aqui gerou o quê? Ele gerou como se fosse um seno de 30. Só que o que acontece? Um seno de 30 é negativo. Por quê? Porque essa altura que ele gerou, né, essa alturazinha, porque quando eu falo da altura, é sempre a altura em relação à distância do ponto da circunferência, a distância do ponto, até o eixo X. Então essa distância do ponto da circunferência até o eixo X, ela vai ser a mesma distância, digamos assim, em módulo, a mesma distância que se eu fizesse aqui, ó, 30 graus aqui no começo. Porque os triângulos eles são congruentes de novo, dois ângulos iguais e tal. E esse comprimento aqui em módulo é igual a esse, digamos assim. Comprimento, né? Porque comprimentos são positivos. Só que aqui nessa geometria analítica que a gente está fazendo, olhando para o plano cartesiano, a gente considera que aqui o seno ele é negativo. Por quê? Ele, como eu falei, ele está abaixo do eixo Y. Então, a gente poderia considerar como se esse comprimento é uma maneira que talvez confunde muita gente, mas de uma maneira bem simplista, é como se esse comprimento aqui fosse um valor negativo. Entendam dessa maneira. Não é um comprimento negativo, né? A gente não é exatamente isso, mas considera que é negativo o valor. Por quê? Porque está abaixo do eixo Y. Eu não quero aprofundar muito, mas a ideia é como se fosse essa. Não? Por quê? Porque eu estou saindo de um ponto aqui, ó, de um ponto de coordenada 0y, para o y é 0, eu estou indo para um valor mais abaixo, então é como se eu estivesse descendo. É igual na física, lembra que na física se eu estou num ponto e eu recuo, dá uma variação de distância negativa, né? É como se ele tivesse regressado. Então imagine que eu estou aqui no chão, pensa que esse eixo X é o chão. Aí eu estou cavando. É como se eu estou ficando mais negativado, eu estou ficando mais fundo, abaixo do nível do mar, digamos assim. Eu estou menos 20 metros, é porque eu estou abaixo. Então, entendam que como o seno de X é uma altura, digamos assim, quando essa altura ela está abaixo do nível do mar, está abaixo desse eixo X, a gente considera que o seno ele é um valor negativo. Então, por exemplo, esse seno de 210, ele seria o seno de 30, porque ó, 210 é o quê? 180 mais 30. Formou um triângulo retângulo com esse ângulo 30. A gente faz o cateto oposto sobre a hipotenusa, vai dar a mesma coisa, porque é um triângulo congruente a esse. Ó. É um triângulo congruente a esse nesse primeiro quadrante aqui. A diferença é que o que a gente considera que é um valor negativo, porque a gente está pegando um valorzinho negativo, porque está abaixo. A altura, ela está negativa, certo? Então, como é que a gente faz? A gente pode pensar assim, ó. Maria. Vou até botar isso aqui tudo, peraí. Vamos pensar para valores, por exemplo, entre 180 e 300. Valores entre 180 e 300. Como é que a gente poderia pensar? Olha só. Se aqui eu girei, sei lá, 45. Então, no caso, eu dei um giro de 180 mais 45, 225, né? 225. Então, esse seno de 225 seria, por exemplo, menos seno de 45. Então, se você tem um ângulo que é maior que 180, é só você olhar quanto ele girou a mais do 180. Sei lá, eu tenho um ângulo de 330, então ele girou 180 mais 150. Então, girou 90 mais 90 mais 90 é 270. Para chegar no 330, ele girou aqui mais uns 60. 60. E aqui ficou 30. Aqui ficou 30. Então, 330 é basicamente a volta inteira menos 30, né? A gente poderia pensar assim, 360 menos 30. Tranquilo? Então, olha só, qual foi a altura que formou girando 330 graus? Aqui foi um giro, ó, de 330 graus. Quando eu fiz esse giro de 330 graus, formou o quê? Formou, digamos, que a altura aqui é igual à altura que formaria se eu fizesse aqui, ó, 30 graus no primeiro quadrante. Porém, está abaixo do eixo, abaixo desse eixo X. Então, é a mesma coisa do seno de 30, só que negativo. Então, a ideia é essa. Para você descobrir senos de valores maiores do que valores entre 0 e 90, que é aqueles clássicos da tabelinha trigonométrica, né? O que você faz? Você tem que pegar e perceber. Além do 180, passou do 180 girou quanto, né?
valores entre, por exemplo, 90 e 180. Você tem que perceber que girou quanto além do 90. Você sempre tem que olhar. Ah, passei de um quadrante, pronto. Girou quanto além daquele quadrante, por exemplo. Seno de 135. Ah, 135 está entre 90 e 180. Então ele girou 90 mais 45. Chegou a 135. Opa, girou mais 45? Isso aqui é 45, aqui é 45. Para dar 90. Então esse seno desse 135 é igual o quê? É igual ao meu seno do 45. Porque é o mesmo triângulo. Os triângulos são congruentes. Certo? Então é sempre você olhar quanto ele passou de um quadrante, ele girou quanto a mais. Se ele girou quanto a mais, aí você faz aquela percepção para ver. É igual a quanto? Um seno de quanto daquele meu primeiro quadrante. Espero que estejam entendendo. Espero bastante que estejam entendendo. Mas a ideia é essa. Pelo menos a princípio aqui o seno eu acho que vocês estão entendendo bem. E aí, pessoal, voltei agora de banho tomado. O cabelo tá até diferente aqui. Vamos lá. Olhar para o cosseno agora, né? O cosseno, como ele se trata da parte horizontal, então olha só. A gente tem aqui nosso ângulo e o cosseno é essa parte horizontal, né? É a base aqui do triângulo, que é o que o cateto adjacente sobre a hipotenusa, como havíamos visto. Como o cosseno se trata dessa parte horizontal, ele vai ser negativo nesse quadrante e nesse quadrante, que é o quê? Quando ele está à esquerda do eixo Y. Então aqui a gente tem o eixo Y e ele está à esquerda, né? Porque, olha só, quando está à direita, nessa região, seja nesse quadrante, seja nesse, é positivo, porque o X é positivo, né? Agora, o X, no caso, eu falo assim, a posição horizontal, né? Que é o eixo X, digamos assim. O eixo X representa a coordenada do deslocamento horizontal. Então, quando está aqui para a esquerda do eixo Y, né? O cosseno, que representa, digamos, a direção de deslocamento horizontal, ele vai estar aqui, negativo, certo? Então, vamos estar fazendo análise. A análise vai ser praticamente a mesma coisa. Por exemplo, se aqui for 30 graus, né? E a gente tem cosseno de 30, beleza, a gente tem um cosseno de 30. Aí vamos olhar para o cosseno, por exemplo, de 150. Então a gente pega e faz um giro de 150. Fazer um giro de 150, o que vai acontecer? Aqui vai sobrar 30, né? Por quê? Porque eu girei 150, sobrou 30 aqui. 150 mais 30, 180, beleza. Então a gente pode dizer que essa parte horizontal que formou com um giro de 150 é igual a essa parte horizontal? Meio que sim. Por quê? Porque esse triângulo aqui, ó, por mais que visualmente parece que não, esse triângulo é congruente a esse. Então, meio que em módulo, sim. Em módulo, que é considerando valor positivo, esse comprimento é igual a esse. Mas aqui a gente vai olhar naquela visão analítica, da geometria analítica, aqui no plano cartesiano. Como aqui a gente está no quadrante em que a posição horizontal ela está voltando, né? Aqui, olha só, digamos que, sei lá, aqui é 0,5, mas seria menos 0,5 a coordenada x, né? Então, é isso que acontece, o cosseno vai ser negativo, né? Quando ele está nessa parte à esquerda, ângulos que parem nesse quadrante ou nesse quadrante, ou seja, quando o cosseno for de um valor entre 90 graus e 270 graus, vai ser um valor negativo, certo? Então, por exemplo, cosseno de 30, aqui cosseno de 30, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao cosseno, menos o cosseno de 150. Porque o cosseno de 150 é o cosseno de 30 negativo. Aí eu preciso multiplicar por negativo para ficar positivo. Basicamente, o cosseno de 150 aqui, ó, é o cosseno de 30 negativo, certo? Então, eu posso fazer essa representação, ó. Escrever assim, que o cosseno de x negativo aqui é igual ao cosseno de 180 menos x. Tranquilo? Porque o cosseno de 180 menos x vai gerar um triângulo com ângulo x, que é congruente ao triângulo gerado por esse ângulo x. Só que esse aqui vai estar do lado esquerdo do eixo y, do lado esquerdo aqui, ó. Como está do lado esquerdo, desse lado aqui esquerdo, vai ficar negativo. Então vai ser o mesmo valor do cosseno de x, só que negativo. Tranquilo? Ah, se eu quero o ângulo de 210, então é girar 180 mais 30, né? Aí formamos 210 mais 30. Então, ó, formou o mesmo triângulo de novo. Mesmo triângulo, 30, 90, né? E esse ângulo aqui que vai ser 60, inclusive. Enfim, é o mesmo triângulo. Então, essa parte horizontal é a mesma que essa, enfim. Né? Então, vai ser o que, ó? O cosseno, por exemplo, de 210. Também é igual ao cosseno de 30, só que negativo. Né? Então, se você tem um ângulo que é maior do que 90 e você quer analisar ele,
para descobrir quanto ele é, porque ele não aparece naquela tabelinha, né, do 30, 45, 60, que é a tabelinha clássica. O que você faz? Olha para o triângulo trigonométrico e vê aqueles arcos que são congruentes, digamos. Você está fazendo um seno de um ângulo que vai dar o mesmo valor fazendo o seno daquele outro ângulo. E como é que você faz? Analisando os padrões, os valorzinhos clássicos. Quais são? Na tabelinha, né, de 30, 45 e 60, aí o que você faz? Você vai somar 90 aqui, ó. Então, por exemplo, o de 120 você consegue descobrir o seno de 120, cosseno de 120, o de 100 e... de 135, o de 150. Se quiser, consegue descobrir. Se você somar mais 90, consegue descobrir, ó. O seno de 110, por exemplo, o de 225, o de 240, somar mais 90, o de 300, o de 315 e o de 330. Todos esses valores aqui, ó, você consegue encontrar, certo? Então tá aqui, ó, pessoal, função seno completa. A função seno, da maneira completa, ela é escrita dessa maneira. E se aqui fosse, sei lá, função cosseno, enfim, função cosseno, só ia mudar que aqui ia ser cosseno, beleza? Cosseno do valor. Enfim, é a mesma coisa. Só muda que em vez de ser seno é cosseno. E vamos primeiro fazer análise nessa função seno. E eu gosto de começar a análise olhando para a função seno da maneira mais simples, que é essa aqui, ó. Y igual a seno de x. A função y igual a seno de x é mais simples para a função seno, porque é só o próprio seno. E aí é bem simples, olha só aqui. Não é uma circunferência. Até apagar essas coisas que a gente fez para ficar poluído. Aqui é na circunferência, né? Em que acontece? Em que o seno, ele ia crescendo. Vai crescendo, ele vai crescendo até que ponto? Até chegar no máximo o valor 1, né? Porque essa altura aqui, ó, é 1. É o que eu falei, é a circunferência de raio 1. E qual o valor mínimo do seno? O valor mínimo do seno aqui, ó, menos 1. Até ele chegar aqui embaixo. Porque o círculo é de raio 1, né? Então aqui para cima é mais 1. E aqui para baixo é menos 1. É os valores que o seno pode atribuir. Que é em questão de altura, né? O valor máximo dele é quando ele chega nesse topo. O valor mínimo é quando ele chega aqui nesse topo. Topo para baixo. Então olha só. O seno, quando ele vai aqui de 0 graus, quando ele está em 0 graus, quanto ele vale? Ele vale 0, né? Por quê? Porque a altura é 0. Se eu faço um ângulo de 0 aqui, ó. Fiz um ângulo de 0. É uma reta em cima dessa mesma reta, né? A altura é 0. Agora se eu vou crescendo o ângulo, ó, a altura vai aumentando, ó. Vou crescendo o ângulo, olha como a altura foi aumentando. Vou crescendo, a altura vai aumentando. E ela vai aumentando até chegar nesse ângulo aqui, ó. Nesse ângulo de π sobre 2, né? Π sobre 2. Agora olha só, pessoal, uma coisa que eu não falei é que eu posso considerar voltas, né, arcos, digamos, congruentes. Como assim? Cheguei aqui no π sobre 2, chegou no valor máximo. Agora, se eu der mais uma volta de 360, voltou para esse valor. E o 360 representa 2π, né? Ou seja, se eu pego um π sobre 2 e somo 2π, uma quantidade k de vezes, vai sempre voltar aqui para o topo. Então, a forma que chega no topo, que o valor máximo do seno vai ser 1, é quando eu estiver fazendo o seno de π sobre 2 mais 2π vezes uma quantidade de vezes. Ou seja, cheguei aqui no π sobre 2 e fiquei dando vários giros voltando para o π sobre 2. Esse k aqui pode ser 0, né? Ou seja, cheguei no π sobre 2, não girei nenhuma vez mais. Certo? Isso vale para qualquer arco. Cheguei aqui no menos 3π sobre 2. Se eu ficar somando aqui, ó, 2π, quer dizer que eu vou ficar dando várias voltas. 2π vezes k vezes. Dei k voltas e voltei para o mesmo lugar. Isso para qualquer ângulo. Certo? Então, beleza. Então, vamos olhar aqui para y igual a seno de x. Quando o x é 0, o ângulo é 0, a altura é 0, né? Ó. Ângulo 0, altura 0. Então, o resultado aqui, ó, começa no 0. Aí, quando chega no π sobre 2, ele alcança o topo. Que é o quê? Essa altura aqui é 1, ó. Certo? Aqui é 1. E qual é esse valor mínimo aqui, ó? Que é o quê, ó? Quando ele chega no 3π sobre 2. A gente vê aqui, ó. Quando o seno chega no 3π sobre 2, que é essa altura, a altura é a mínima, que é menos 1. Tá chegando aqui, né, aqui embaixo. Eu falei, o valor aqui para cima é positivo, o valor para baixo é negativo do seno, que é a altura. Coordenada, digamos, vertical. Então aqui, ó, valor mínimo, menos 1. Então, o valor máximo do seno, e não somente do seno, do cosseno também, mas vocês vão ver, ó. O máximo do seno aí é 1, o valor mínimo é menos 1. E aí vai seguindo esse padrão, vai fazendo essas ondinhas, certo? E aí vamos olhar agora para a forma completa. Primeiro, tá até escrito aqui embaixo, amplitude, é o A, B determina o período, vamos analisar cada uma dessas coisas. Amplitude. O que é a amplitude da função? A amplitude da função é basicamente essa altura dela, né? A função y igual a seno de x, ela tem amplitude 1, que é o valor máximo. Normalmente, né? Essa função aqui, a tradicional, a mais simples. Agora, se eu faço y igual a 2 seno de x.
quer dizer que todo o valor do seno de x que eu tiver vai ser dobrado. Então a minha amplitude ela vai dobrar. Então é como se a função ela fosse bem mais alta e ela fizesse isso daqui, ó. Certo? Ela fosse bem mais alta e bem mais baixa. Vou até mover minha câmera para cá. Ó, é como se a função fosse lá em cima, depois lá embaixo, lá em cima e lá embaixo, né? Essa região horizontal não ia mudar. Quando eu multiplico o seno aqui pelo valor, só vai mais alto, ó, mas passa pelos mesmos pontos, certo? Então, faz isso. Por quê? O y não tem valor máximo 1. Quando aqui é 1, o valor máximo vai ser 2 vezes 1. Então, o valor máximo de y é quando o seno é o máximo. Concorda comigo? O valor máximo é quando o seno é o máximo. Então, claro, contando que esse valor aqui é um valor positivo. Se o seno chega no valor máximo que é 1, vou pegar esse valor 1 e vou multiplicar aqui pelo a. Enfim, o valor máximo vai ser o a, né? O valor máximo vai ser o a porque o valor máximo do seno é 1. Que é, vai ser o a vezes 1, vai ser o próprio a. Então, a função ela vai vir aqui autônoma, vai descer aqui. E esse pico aqui vai ter a altura a, por quê? É o valor máximo, que é o quê? O a vezes o 1. Então, é o próprio a. Espero que vocês tenham entendido. Então, o a vai multiplicar pelo seno. O valor máximo é 1. Então, o valor máximo vai ser a vezes 1, que é o próprio a. E esse valor mínimo aqui, ó, vai ser o quê? Menos a. Certo? Então, é isso. Deixa eu estar voltando aqui. Tranquilo. Então, aqui vocês entenderam, né? Então, a gente pode até olhar essa função que eu fiz aqui embaixo, ó. A altura aqui da função sempre vai ser o a. Sempre vai ser o a. Nesse caso aqui, ó, que é da função seno y igual seno de x. No caso aqui, o a é 1, né? Que não tem nada, então o a é 1. Tanto que eu botei aqui, ó, 1. Né? Porque o valor máximo do seno é 1, o a é 1. 1 vezes 1. A ideia é essa. E aqui, no caso qualquer, a amplitude aqui, ó, isso aqui é chamado de amplitude. É o a, né? É o a. Beleza. Agora vamos olhar para o período. Certo? O que é período? O período é, como pode dizer? É aquela faixa de ângulo, faixa horizontal do eixo x, em que vai seguindo um padrão. Em que meio que muda a concavidade da função. É que eu não quero aprofundar muito para ficar muito difícil. Mas olha só, a função aqui, ó, ela tá meio que virada para baixo. Quando ela chega nesse ponto, ela vai começar, ó, em vez de começar a descer, ela vai começar a fazer uma concavidade para cima. Aí depois ela vai fazer uma concavidade, ela vai ficar fazendo assim, ó, várias, né? Para baixo, depois para cima. É um vale, depois um morro. É um buraco, uma depressão, depois um morro. Então é isso. Aí o que acontece? Eu tenho um período. O período é essa distânciazinha aqui, ó, né? É a distânciazinha desses pontos que determinam, digamos, faixas de transição, que muda a concavidade da função. Ela tá virada para cima, tá virada para baixo. Certo? Espero que vocês estejam entendendo. Estou explicando de uma maneira bem simples. Enfim, eu poderia falar de derivada, segunda derivada, mas eu quero explicar bem simples aqui. Então, estão entendendo, né? O período é essa parte. E, olha só, o seno, não somente o seno, mas o cosseno também, ele vai ter o período π, né? Porque, olha só, vai girar aqui e ele tá sempre positivo. Aqui positivo. Ele só vai passar a ficar negativo depois, né, de ter girado π. Aí ele vai girar mais π, ficando negativo o seno aqui. E aí depois ele vai voltar para cá, para cima, vai ficar positivo durante mais π de ângulo. Vocês estão entendendo? Espero que sim, ó. Eu vou girando até ele girar 180. Enquanto ele tá girando de 0 a 180, girei 70, tá positivo. Girei 120, tá positivo. 150 é positivo. Daí girar 180 graus, ele tá positivo. Ou nulo, no caso. Nulo ou positivo. Beleza. Então, ó, de 0 até π, tá positivo. Aí depois, quando ele passa do π, ele começa, ó, já passou aqui para baixo. Ficou negativo, né? Aí ele vai, ó, fica negativo até chegar aqui no valor mínimo. Opa, aí depois começa a subir, porque ele vai subindo até voltar a ficar zero, chegando no 2π. Certo? Então a ideia é essa. O período padrão da função y igual a seno de x é π. Só que eu posso mudar esse período multiplicando esse x aqui por algo. Se eu multiplico por um b, o que acontece? Eu vou falar que esse b, por exemplo, é 2. 2. Aí fica 2x. Aí o que acontece? Eu estou basicamente encurtando meu período. Por quê? Antes, quando o y era π, né, o período era de 0 até π. Então esse x variava de 0 até π. Agora, quando esse x chegar em π sobre 2, eu vou pegar e vou multiplicar sempre por 2. Então quando chegou em π sobre 2, 2 vezes π sobre 2 já chegou em π. Então olha só, antes tinha que ir do 0 até o π.
Agora, indo de 0 até π sobre 2, o resultado já deu π, né? Então, olha só, pessoal. Quando eu multiplico por uma constante, eu estou acelerando o processo. Né? Para mim chegar nesse valorzinho de dentro, chegar em π, basta que o x aqui, ó, seja π sobre 2, seja metade. Ou seja, o que iria acontecer? Ó? A função que antes estava assim, agora ela vai ficar tipo assim, ó. Pera, tá horrível isso aqui. Ela faz picos e vales muito mais rápido, muito mais. Né? Se antes fazia o período aqui, ó, para subir e descer, chegar aqui no zero, se antes era π, se eu multiplico por 2 o x aqui, ó, vai ser 2 vezes mais rápido. Então o período vai ser metade. É inversamente proporcional. Né? Quanto maior o valor que eu estou multiplicando o x, menor vai ser meu período. Né? Porque é como se eu estivesse acelerando. O x ele vai aumentando mais rápido, digamos assim. Então é inversamente proporcional. Esse valorzinho que eu multiplico o x, ele é inversamente proporcional. Quanto maior ele é, menor é o meu período. Então, olha só. Inicialmente, meu período... Bem, eu expliquei de uma forma que ela não necessariamente ela é a mais ideal. Eu expliquei o período como essa regiãozinha, né? Mas o período em si não é só essa região. O período é 2 vezes essa região. Então, olha só. Período é o tempo de uma padronizagem. Então, ele sobe, ele desce, aí ele sobe. Aí, quando ele chegar aqui, não vai estar repetindo esse padrão dele subir de novo? Porque, olha só, o período, se eu falo que ele é aqui, não está seguindo exatamente o padrão. Porque, ó, ele subiu, desceu. Se eu falo que o período é esse aqui, ele teria que subir e descer de novo, certo? Só que aqui não, agora ele desceu, né? Então, o período é a partir do momento que o padrão volta a se repetir. Então, qual é o padrão? Fazer essa onda para cima, onda para baixo. Agora é onda para cima de novo. Então, o período, no caso, não é isso. Eu até expliquei de maneira meio equivocada. O período não é isso. O período é 2 vezes isso. Certo? Então, o período, no caso, é 2π. E não π. Né? Foi uma maneira simples que eu estava tentando explicar, mas era equivocado. Então, olha só. O período é 2π. Tranquilo. Então, se eu multiplico, ó, eu tenho aqui a função y igual seno de x. Aí eu pego esse x e multiplico por um b aqui, ó. Aí fica bx. O que acontece? O b ele não é inversamente proporcional? Né? Então, ó, eu posso falar que o 2π dividido pelo b, ele é igual ao meu período. Posso representar como t, sei lá, como p, enfim. Representar como p. P de período. Deu pra entender? Porque olha só, se esse b, por exemplo, for 2, que nem eu havia dito que aqui era 2. O que acontece? 2 corta por 2, o período passa a ser metade. Deu pra entender? Que aí seria o quê? Ó? Ele iria subir aqui, iria descer, iria subir aqui. Ó. Aí depois iria subir e descer de novo. Mas esse padrão de subir e descer seria de período π. Tranquilo? Então é isso. A fórmula para você descobrir o período é essa. Ó. Período igual a 2π sobre esse b aqui que está aqui. Ó. Esse b é o valor que multiplica o x. Ou você poderia descobrir o b, né? O que você faz? Você passa esse b multiplicando e passa o p dividindo. Então, digamos que você tem um gráfico e você quer descobrir o b. Né? Você quer descobrir a função. Basta você olhar o período. Ah, o período aqui é π. Então eu faço, ó. Qual é o período? O período não é... Nesse caso aqui o período é 2π, quer dizer. O período é 2π, que é o tempo de subir e descer. 2π é esse padrão. Então, o período é 2π. Aí o que acontece? 2π dividido por 2π, 1. Então quer dizer que esse b é 1, então eu estou fazendo o gráfico da própria função seno de x. Então vocês entenderam agora o a, né, que é amplitude. Amplitude. Vocês entenderam o período, que envolve o b, que é o valor que multiplica o x dentro do seno de x. Tranquilo. Agora vamos entender o c, que é o que desloca a função horizontalmente. A gente pode deslocar a função tanto na horizontal quanto na vertical. Então, olha só. A gente tem aqui nossa função e vamos pensar que além de a gente pegar e multiplicar por um valor, que muda o período, vamos somar algo. Só que olha só, o que acontece quando eu faço isso? Digamos que, sei lá, vamos pensar na função em que o a é igual a 1 e o b aqui também é 1. O d a gente não está pensando no d por enquanto ainda não. Então, y é igual seno de x mais um c. Vamos pensar assim. O que acontece, pessoal? Se o x aqui for 0 e o c for π sobre 2, né? Acontece que quando o x aqui fosse 0, né? É como se eu já estivesse calculando o seno de π sobre 2, porque 0 mais π sobre 2, π sobre 2. Então a função, qual é o seno de π sobre 2? Vamos ver aqui, ó.
Seno de π sobre 2 é quanto bate aqui no topo, né? Π sobre 2, aqui é 90 graus. Seno de 90 graus é 1, é o valor máximo. Então a função ela não iria começar no 0, ela já iria começar no 1. Então a função ela seria mais ou menos assim, ó. Certo? Então, olha só, eu basicamente desloquei a função. É isso que aconteceu. A função que era para começar no 0, a função ela começou já no... é como se a função... Eu pegasse esse eixo y aqui, ó. O que acontecesse? Eu movesse ele para cá. Aí a função começou agora a partir daqui, ó. Né? A função começou a partir daqui. E agora, esse aqui que era o ponto 0, ó. Certo? Esse aqui é o ponto π sobre 2 agora. Digamos assim, né? Então é isso. Quando eu somo um valor, eu estou deslocando a função. Quer dizer que eu estou fazendo... Se eu estou somando um valor positivo aqui, quer dizer que a função ela foi deslocada para a esquerda. Por quê? Porque, olha só, um valor que era para acontecer no futuro, quando o x fosse um valor maior, o x nem precisa chegar nesse valor maior. O x atualmente sendo 0, aqui dentro já está π sobre 2. Então, se eu estou somando algo, é como se eu estivesse pegando essa função aqui, ó, e deslocando ela para a esquerda aqui, ó. Ou pensando como se o meu segmento aqui, né, o meu eixo y estivesse deslocando para a direita. Agora, se eu estou tirando, né, aqui é menos π sobre 2. O que iria acontecer? É como se eu estivesse movendo isso daqui para a direita. Movendo para a direita. E eu não expliquei ângulos negativos, mas ângulos negativos é como se você estivesse voltando. Então, olha só. Por exemplo, um ângulo de menos π sobre 2. O que quer dizer? Em vez de... Quando você pensa em um valor positivo, você pensa em girando assim, ó. Né, subindo. Agora, quando você pensa em um valor negativo, é basicamente indo voltando. Então, o ângulo de menos π sobre 2 é basicamente começar daqui, em vez de ir subindo, eu vou voltando aqui, ó. Então, menos π sobre 2 é basicamente menos π sobre 2 em 90 graus, né? Então, é basicamente voltar 90 graus. Então, eu vou parar aqui, ó. Né? Que daria o seno desse valor, daria menos 1. Então, olha só. Se o x começasse no 0 aqui, só que o c fosse menos π sobre 2, o valor já iria começar no menos 1. Então, aqui, ó, a função ela iria começar aqui embaixo. Percebe? Porque olha só, se eu faço a função voltando aqui, ó. Beleza, nossa função, seno de x assim. Só que se eu estou somando um menos π sobre 2 aqui, é como se eu movesse aqui para a direita e a função agora ela começasse assim, ó. Percebe? Olha como eu desloquei a função para a direita. Ou então é como se eu estivesse deslocando o eixo y para a esquerda. É um assunto difícil, pessoal. É um assunto difícil. Eu sei que talvez muitos estejam tendo dúvida. Estou tentando ser o mais claro possível. Mas aqui vocês precisam ter uma base de trigonometria. Essa aqui já é uma aulinha mais avançada, para quem já entende bem de trigonometria, já sabe a tabelinha, os arcos notáveis, né? Então aqui é uma aula bem aprofundada aqui de função mesmo, função trigonométrica. Beleza, então a gente entendeu que o A é amplitude. Faz o pico ir mais alto assim, né, mais baixo. A gente entendeu que o B, ele muda o período. O C, ele desloca a função horizontalmente. E o D? O D, ele não está relacionado com o seno em si, né? Ele está isolado aqui. Então, o que ele vai se relacionar? Ele vai se relacionar com Y, que é o quê? Mover a função para cima ou para baixo, né? Porque está relacionado com o valor do Y, está relacionado com a coordenada vertical. É subir ou abaixar. Então, se eu pego, sei lá, uma função de novo, ó, Y igual ao seno de x. Seno de x. Aí eu somo π aqui, por exemplo. Nem precisa ser π, sei lá, eu somei 2. Somei 2. O que eu estou fazendo? É igual na função do primeiro grau, pessoal. Y é igual, sei lá, 2x mais 3. Quando eu somo um valor 3 aqui, não tá pegando, ó. Eu tenho uma função, sei lá, eu vou botar x mais 3. A função x é essa, né? Y igual a x. A função y igual a x é essa. Se eu somo 2, não é pegar essa função aqui e subir 2, né? Subiu 2. Opa, se antes passava aqui pelo 0, agora tá passando pelo 2, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, esse valor que eu pego aqui, ó, ele basicamente eleva ou diminui. Então a gente pode pensar que o nosso valor máximo aqui, ó, ele é uma combinação. Combinação do quê? Ele é uma combinação do meu A com o meu D. Não é uma combinação do A com o D? Por quê? Inicialmente o valor máximo aqui é 1, ó, a altura máxima aqui é 1. Aí eu pego o A e multiplico, aí forma uma certa altura. Aí, além de pegar e formar essa certa altura, eu somo um D, né? Então, o meu valor máximo é a combinação, né, da altura A mais o D. Então, sei lá, aqui deu 2 de altura, ó. Além de dar 2 de altura, opa, pulei, somei 2 na função.
Então o valor máximo, ó, sei lá, y igual 2 seno de x mais 2. Então a altura máxima dessa função aqui, ó, y igual a 2 seno de x, seria 2, né? Que a minha amplitude é 2, né? O valor máximo que seria 2. Aí agora eu ainda somei 2. Então é como se eu pegasse essa função e ainda jogasse ela lá pra cima. Então eu iria fazer isso aqui, ó. E o valor máximo seria o quê? 2 mais 2, que é 4. Tranquilo? O valor máximo é 2. Só que eu estou somando para todos os valores. Estou somando 2, então meu valor 2, que é o meu valor máximo, iria somar 2. Então meu valor máximo seria 4. Tranquilo, pessoal? Então é uma combinação. A gente pode ver aqui, ó. Eu mostrei, eu não mostrei, movendo verticalmente. Mas essa aqui é uma função, ó. É uma função seno de π sobre 2. Não, seno de π sobre 2. Isso aqui é uma função que eu fiz. Y igual ao quê, ó? A vezes seno de x. Eu somei quanto esse x aqui, ó. É um seno. Aí o que eu fiz? Ó? Percebam que a função seno, ela começa no zero. Só que aqui, o zero é quanto está π sobre 2. Então, basicamente, a função ela foi deslocada para a direita. Então, o que eu fiz aqui? Eu somei π sobre 2. Somei π sobre 2. O que quer dizer? Que quando o meu x era zero, o resultado... eu somei? Não, eu diminuí no caso, né? Diminuí, porque moveu para a direita. Percebam. Quando é que a função ela dá zero? Que nem nesse ponto aqui está dando zero. A função dá zero quando é o quê? Seno de zero. Ou seno de zero ou seno de 180, né? Mas o ideal aqui, ó, a gente vê aqui nessa função, é começar com zero. Tá 0 graus, a função dá zero, porque seno de zero é zero. Beleza. Só que aqui, a função ela tá começando, né? Digamos, começando assim, o que eu quero dizer com isso? Sobre o eixo y. Sobre o eixo y, tá começando aqui no menos a, né? O que quer dizer começando no menos a? É como se... A gente poderia dizer como se fosse o menos 1, né? Se a amplitude, se o a fosse 1. Tá começando já no valor mínimo. E quando é que o valor é mínimo? É quando é π sobre 2? π sobre 2 não. É quando o seno dá menos 1. Que é basicamente 3π sobre 2. A gente vê aqui, ó. 3π sobre 2, que é o quê? Voltar, então é menos π sobre 2. Podemos dizer assim, menos π sobre 2. Então o que aconteceu? Se antes, né, o valor mínimo era no menos π sobre 2. Menos π sobre 2. E agora o valor mínimo já está aqui no zero, né? A função, ela basicamente... Eu tô tirando coisa. É difícil de explicar. Isso aqui é complicado mesmo. Tanto que não se vê aulas dessas como no YouTube. É muito difícil. É muito decorado, bisurado. E eu não gosto da decoreba. Eu tô tentando ser mais claro, mas é difícil explicar isso. É difícil explicar isso com claridade para pessoas que têm dificuldade, sem aprofundar muito. Mas vamos pensar nessa função aqui, ó. Y igual a vezes seno de x menos π sobre 2. Se o a for zero, o x for zero, quer dizer, o que acontece? Eu tenho y igual a vezes seno de menos π sobre 2. Que olha só, é isso que eu estou falando. O menos π sobre 2 é quando o x está sendo zero, porque está sobre o eixo y. Quando é que a função está sobre o eixo y? Quando o x é zero. E quando o x está sendo zero, o resultado está dando mínimo. Ou seja, é porque esse valor aqui dentro está sendo aquele valor que resulta no valor mínimo, que é 3π sobre 2 ou menos π sobre 2. Espero que esteja entendendo. É um pouco difícil mesmo. Então, olha só. Digamos que esse x aqui é π sobre 2. Acho que fica até mais fácil de pensar assim. X π sobre 2. Qual seria o resultado? π sobre 2 menos π sobre 2, zero. Então, quando o x é π sobre 2, o resultado da função deu zero. Ah, o x aqui, ó, é o quê? Vamos dizer que é, sei lá, 2π. 2π menos π sobre 2 dá 3π sobre 2. 3π sobre 2. Só que 3π sobre 2 dá zero. Tá aqui, ó. Né? 3π sobre 2 dá menos 1 no caso, ó. Tô até confundindo. 3π sobre 2 vai dar menos 1. Então, quando o seno é 2π, porque aqui, ó, o seno é 3π sobre 2. O seno vai ser 2π quando for aqui, ó. Seno 2π quer dizer o x 2π. Quando o x for 2π, que é quando tá aqui, o seno vai ser de 3π sobre 2, que vai ser o valor mínimo. Que é esse valor aqui, ó. Então, quando o x era 2π, o resultado deu 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 está aqui, ó. Quando é 3π sobre 2, dá o valor mínimo. Então, deu menos 1. Aí, foi lá embaixo. Então, perceba, o que eu estou querendo dizer aqui, ó. Esse valorzinho, que é o C, ele desloca horizontalmente.
O D desloca verticalmente. O A, amplitude, tá aqui, ó, quanto mais alto e mais baixo ele vai. E o B determina o período. Quanto mais fina, mais estreita ou mais larga é a função. E para finalizar aqui, pessoal, tá aqui a função y igual ao cosseno de x, que é basicamente uma função, como se fosse uma função aqui, ó, y igual ao seno de x, só que deslocada, né? É como se a gente pegasse isso aqui, ó, e deslocasse um pouco, né? Deslocasse. Porque você vê, ó, é basicamente também uma semicircunferência ou semicircunferência. Fica fazendo isso. É como se eu pegasse aqui, ó, e puxasse aqui pra cá, ó. Puxasse pra cá. Beleza? É basicamente isso. Então, olha só. Quando x é 0, quando x é 0, o cosseno é 1, né? A gente vê aqui, ó. Se x é 0, o cosseno é 1, que é esse valor aqui. Esse valor máximo horizontalmente. E quando x aqui tá aqui no menos π, né? Ele, no menos π não, no caso π, x é π, o valor também dá menos 1. Então a gente vê, ó, quando x é 0, o valor deu 1. Quando x é π, dá menos 1. E é basicamente isso, vai subindo, descendo. Se você quer mudar a amplitude, é a mesma coisa, mexe no A. Se você quer mudar o período, você vai mexer no B. Se você quer deslocar, você mexe no C. Se você quer elevar ou diminuir, você vai mexer no D. Para finalizar, pessoal, o que ela está dizendo nessas funçõezinhas aqui, que elas são iguais, né? Se você pega a função seno de x, né, e a função menos cosseno de x mais π sobre 2 vai ser igual. Porque é basicamente o que, ó? É você, sei lá, pegar essa função aqui, cosseno. Quando você soma π sobre 2, o que você está fazendo? Você está puxando ela, ó, você está somando algo, então você está puxando para a esquerda. Você puxa para a esquerda. E quando você multiplica por um valor negativo, você está invertendo. Então, se está virado aqui para baixo, vai ficar virado para cima. Aí vai ficar igual essa função aqui, ó. Né? É uma forma de fazer. Você também, se você quer manter a função cosseno de x e achar uma função de seno equivalente, é só você pegar essa função seno aqui, ó, e somar π sobre 2. De novo, quer somar π sobre 2? Você puxar aqui para a esquerda, ó, π sobre 2. E aí vai ficar igual essa função aqui. Espero que tenham gostado. Eu sei que essa aqui não foi uma das melhores aulas. É um assunto muito confuso e eu estou tentando dar o meu máximo aqui para tentar explicar de uma maneira bem didática para pessoas que às vezes não estão no ensino superior e, né, querem estar aprendendo um pouco de trigonometria. Isso aqui é para quem já está mais avançado, e eu acho que quem está mais avançado já entendeu, né, conseguiu entender a aula. Para quem não está tão avançado, tem outras coisas que vocês precisavam ter visto antes. Então não precisem ficar pensando, isso não é para mim. Não, vocês conseguem entender trigonometria, conseguem entender a função. A questão é que primeiro precisa entender bem a questão daqueles arcos congruentes, né? Entender bem a tabelinha trigonométrica. Então, para quem nunca viu trigonometria no triângulo retângulo, isso aqui pode parecer loucura, coisa de outro mundo. Mas é porque esse é um vídeo que precisava de uma bagagem para ter visto ele, certo? Então, talvez por isso que muitas pessoas possam ter dificuldade para entender esse conteúdo aqui. Tá certo, pessoal? Deixa o like, se inscreva de novo. Eu peço para quem deseja estar tendo aulas particulares comigo, é só me chamar no Instagram.